Olá, boa tarde, você que está conectado com a gente aqui no Saiu em Revista. É um grande prazer receber vocês aqui nesta edição. E vocês já sabem, o Saiu em Revista é um programa onde você tem contato com a ciência, onde você vê, onde você participa de notícias importantes, de artigos científicos publicados em revistas importantes, né? Você já está acostumado a cada dia aqui conectado no Saiu em Revista. Que bom! O Saiu em Revista é um programa oficial dos programas de mestrado em promoção de saúde pelo Brasil e também do programa em promoção de saúde, programa de mestrado em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Queremos agradecer a cada um dos coordenadores, dos professores e dos acadêmicos, dos pesquisadores envolvidos em cada um programa de promoção de saúde por esse Brasil. Que bom, vocês estão produzindo ciência de qualidade. Nesta edição, nós temos mais um pesquisador aqui com a gente. E dessa vez nós temos uma pesquisadora que veio do Paraná, se não me engano, norte do Paraná, a cidade de Maringá. Nós estamos aqui com a pesquisadora, a cientista Valdilene. A Valdilene, ela faz doutorado na Universidade Estadual de Maringá. E é um prazer recebê-la aqui, Valdilene. Tudo bem com você? Tudo bem, um prazer imenso, agradeço muito pelo convite, acho que é um espaço ótimo de divulgação, de conhecimento. Exatamente. A gente aqui se sente alegre, Valdilene, receber você aqui, uma pesquisadora. Valdilene, eu vi aqui que você publicou um artigo ao qual nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos discutir sobre essas notícias aqui que você publicou. É muito interessante, eu vou ler. Se por acaso eu errar alguma pronúncia aqui no inglês, vocês me perdoem, mas vamos lá. O artigo publicado pela Valdilene é Propriedades Psicométricas e Adaptação Cultural da Basic Needs Satisfaction and General Scale para uma população brasileira de usuários de cadeira de roda. Isso mesmo, Valdilene? Esse é o título do trabalho, né? Isso, correto, esse mesmo. Aham. Qual foi o ano da publicação do seu artigo, Valdilene? Só para nossos conectados terem ideia, que é um artigo bem recente, né? Eu acho que foi 2021, Uhum. 2020. Exatamente, está aqui. 2021. 2021. Notícia fresquinha, notícia. Vamos trabalhar com a ciência bem atualizada. Valdilene, o que é essa propriedade psicométrica que você trabalha aqui já no título do seu artigo, Valdilene? Você poderia explicar para o nosso conectado, para ele ter ideia o que é uma propriedade psicométrica? Propriedades psicométricas são medidas de avaliação de escala. Sim. Que a gente faz, né? Então, por exemplo, nesse caso, nós medimos, mensuramos, fizemos a adaptação de uma escala já existente para o contexto brasileiro. Essa escala ela foi produzida por americanos a partir da teoria da autodeterminação, e aí eles construíram essa escala, que é a escala de necessidades psicológicas básicas, né? Então, a partir dessa teoria, um grupo de estatísticos montou essa escala para mensurar quão satisfeitas são as necessidades psicológicas básicas de grupos, né? De grupo. E aí, eu precisava de uma escala como essa para aplicar na minha população aqui no Brasil, que era uma população de usuários de cadeiras de roda. E, então, para fazer essa aplicação, como ela só existia no contexto na língua inglesa e também foi adaptada culturalmente por portugueses na Universidade do Porto, se não me engano, então, apenas nessas duas línguas, português de Portugal e inglês, a gente não poderia usar. Uhum.
Então, a gente teve que fazer adaptação cultural e avaliação das propriedades psicométricas, que são testes estatísticos que se aplicam para verificar a validade da estrutura interna e externa do Agora, questionário. agora, então, eu, como pesquisador aqui do Brasil, eu posso utilizar a escala para fazer pesquisa se eu quiser medir a satisfação de alguma população brasileira, ou se eu posso usar somente para a população de cadeia. O ideal é que seja usada para essa população, né? Para a população de pessoas com deficiência. No caso aí, ainda eles têm essa característica de serem usuários de cadeira de rodas. Uhum. Praticamente não existem escalas psicométricas no Brasil hoje que trabalham com essa população. Uhum. Né? Então, essas escalas, elas já visam a medição de variáveis mais qualitativas, né? São escalas que estão dentro do campo da psicologia, dos estudos sociais. Tá. Então, são escalas que são usadas por psicólogos, por pedagogos, por sociólogos, por cientistas sociais. Então, como o meu trabalho era a base do meu trabalho, o foco principal no mestrado, né, o meu mestrado em promoção da saúde, era uma associação entre variáveis, então eu queria saber o quanto as necessidades psicológicas básicas mediavam os hábitos de lazer e a qualidade de vida. Então, eu precisava da adaptação cultural dessa escala. O que acontece, às vezes, é que as pessoas, algumas pessoas optam, dentro do campo da pesquisa, por não fazer essa adaptação Uhum. cultural, por não fazer essa validação de escala. Sim. E isso gera erros muito grandes, né? Porque as escalas, elas são construídas sempre dentro de um contexto cultural. Então, elas servem para aquela população. Então, se eu vou trazer essa escala para uma outra população, para uma outra situação ambiental, que tem uma outra perspectiva econômica, ainda mais outra língua, como é o caso aqui nosso, então eu tenho que fazer esse processo de transposição. Entendi. E aí ela vai passar tanto pela essa transposição, ela engloba uma série de passos, é um processo bem complexo, né, de se fazer, mas tem avaliação qualitativa e a análise estatística. Então, a avaliação qualitativa, ela passa por grupo focal, então a gente vai lá, conversa com a população, no meu caso, usuários de cadeira de rodas, faço uma série de perguntas, leio as perguntas traduzidas, né, do inglês para o português para eles, aí eles vão falar assim, olha, Valdilene, essa palavra aqui não ficou legal, não dá para entender direito. Olha, da forma como essa pergunta aqui está estruturada, eu não entendi. Aí é uma escala Likert, né, Aham. de 5 pontos, 5 ou 7 pontos. Então, eles vão falar, olha, mas eu não entendi o que é isso aqui, esse mais, menos, muito, pouco, né? Então, nesse momento do grupo focal, a gente vai conversando com a população para ver que tipo de adaptação que tem que fazer nessa esfera qualitativa. Sim. Também vai passar por um revisor da área de letras, por um linguista, né? 2 vezes, quando a gente faz a primeira tradução e depois que passa pelo grupo focal. E aí, só então é que a gente vai ter uma adaptação cultural, e aí a gente vai verificar a validade dessa escala para o contexto brasileiro a partir dos testes estatísticos. Então, nesse caso, é importante, quem se interessa por fazer esse tipo de estudo, que se tenha um estatístico que esteja acostumado a trabalhar com esse tipo de estudo, né? Uhum. No meu caso, eu trabalhei com 2, que é o Leonardo Peixoto de Oliveira e o Evandro de Moraes Peixoto, que eles estão acostumados a trabalhar com esse tipo de estatística, né? Parece que não é um modelo de estudo científico fácil de se realizar, né? É uma coisa bem complexa, né, Rosilene?
Ela é bem trabalhosa. Eu comecei já no primeiro mês que eu entrei no mestrado, para eu conseguir, né, para eu dar conta de fazer isso, porque eu ainda precisava aplicar essa escala depois, e eu só apliquei depois dela validada, depois do artigo de validação publicado. Então, na verdade, o meu artigo de variáveis associadas, ele está saindo agora que ele foi aceito, né? E eu Sim. defendi o meu mestrado lá em 2019. Então, envolve um compromisso do pesquisador com a verificação da ciência, né? E no estudo tem que ficar muito claro. Então, por exemplo, uma dificuldade enorme que eu tive foi de encontrar essa população para fazer a pesquisa, para aplicar o questionário. Teriam que Geralmente, ser usuários de cadeira de roda, a sua população. isso. Eu tive uma dificuldade imensa porque as instituições do Brasil, os hospitais, as prefeituras, as escolas públicas, as universidades, não fazem uma catalogação dessas pessoas por tipo de deficiência. Então, Aham. pensa bem, quando eu vou fazer uma pesquisa com uma população com câncer, por exemplo, eu já sei onde encontrar aquela população, né? Então, lá vai estar descrito, vai ter uma ficha, eu vou ter o contato, eu vou poder acessá-los. Aham. Agora, no caso das pessoas com deficiência, aqui eu peguei uma pessoa com câncer, não que eu esteja associando deficiência com câncer, não é isso, mas assim, Aham. dando um exemplo de como encontrar essa população. A população com deficiência, ela não tem essa catalogação. Então, fica muito difícil. Eu, por exemplo, eu fui pelas redes sociais. Eu fui nos grupos esportivos lá de Maringá e Aham. depois fui nas redes sociais. Eu fiz quase 500 convites para as pessoas responderem esse questionário. E fez por E eu pessoa só direta que era usuário da cadeira de roda. tinha que ser usuário de cadeira de rodas. E eu só consegui 133 respostas. E Conseguiu. nesse tipo de estudo, a gente, para validar esses questionários, a gente geralmente precisa de uma população maior, né? Aham. Então, a gente conseguiu fazer a validação porque é uma população específica, né? Dentro de um contexto específico, mas esse foi um limitador. Então, isso está descrito no artigo também como uma limitação. Limitação, né? A população. É uma coisa que talvez os nossos conectados queiram saber, ela está de domínio público ou para usar essa escala tem que pagar alguma? E geralmente alguns estudos psicológicos eles pedem que tem que pagar alguns direitos autorais, ou está em domínio público? Não, é domínio público, é só acessar o artigo. No final do artigo, a última página é o questionário, e Aham. este questionário já pode ser usado, pode ser aplicado. Para fazer essa adaptação cultural, eu entrei em contato com os autores, com os idealizadores da teoria da autodeterminação, que é o Deci e Ryan, nos Estados Unidos. Eles mandaram um e-mail para mim, autorizando fazer a validação e adaptação cultural. E também entrei em contato com as pessoas que adaptaram culturalmente para o contexto de Portugal, né? Do Aham. português de Portugal. Aí eu pedi para eles também, eles mandaram um e-mail da Universidade de Porto, isso também está descrito no artigo, autorizando. Então, eu optei por fazer, por uma questão ética, né? Eu pedi autorização, e aí depois dessa autorização dada, tudo está registrado, documentado, aí a partir disso a gente pode ser usada a escala, é gratuito, não tem... Ah, ô, Valdilene, a gente que está envolvido na pesquisa, a gente sabe de alguns problemas que nós temos com escala. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa escala, e um dos problemas que nós temos é o tempo de duração para a aplicação de um instrumento desse. Você tem a média de tempo que se demora para fazer a aplicação para o paciente completar a escala? No meu caso, eu apliquei ela agora, né? Não faz muito tempo, faz 1 ano e meio, mais ou menos. E as pessoas que responderam, né, são pessoas com deficiência, usuários de cadeira de rodas também.
Eles levaram uma média de 10 a 12 minutos para responder. É um tempo relativamente pequeno, né? Não é tão grande. Não Porque é tão. quando a escala está adaptada culturalmente, Ah, ela se torna um instrumento, se você depois, as pessoas que tiverem interesse em ler, vão observar que as perguntas elas são muito diretas e objetivas. Então, é muito importante essa adaptação cultural a partir do grupo focal, que é a primeira etapa que a gente faz, que é o aspecto qualitativo do estudo, né? É muito importante, porque às vezes, para o pesquisador, a palavra que está lá, ela é muito normal, né? Porque a gente usa essas palavras mais rebuscadas no contexto acadêmico. Mas para a pessoa que não está acostumada com o universo acadêmico, às vezes aquela palavra é de difícil compreensão. aham. Então, vários itens da escala, quando eu fui lendo para os usuários de cadeira de rodas, eles foram falando, não entendi. Falei, nossa, mas para mim estava tão claro. E eu até tinha comentado com o meu orientador, né, com o Leonardo, eu tinha falado assim, nossa, mas parece que essa fase da adaptação cultural com o grupo focal é tão, assim, meio que desnecessário, né? Porque parece que está tão claro aqui a tradução do inglês para o português, né? E depois, quando eu fui conversar com as pessoas, eu tive uma surpresa, porque alterou totalmente as palavras, elas se alteraram. Não perde o sentido semântico, mas a estrutura da palavra, ela muda. Aham. É porque Então, o interessante é o entrevistado entender, né? Porque senão ele dá uma resposta com viés, né? Se ele não entender. exato, Exato. exato. Essa, você já viu se tem alguns outros pesquisadores no Brasil já utilizando essa escala depois da sua validação, ou ainda você não viu se tem alguém usando? Tem uma escala de necessidades psicológicas básicas da teoria da autodeterminação que ela é focada no contexto esportivo, que ela também passou pela adaptação. Essas são as duas que existem hoje, né? Essa do contexto esportivo e essa que nós adaptamos. Então, até agora, não. Ela que está. A primeira adaptação foi essa que nós Assim, fizemos. mas isso demora um pouco mesmo para outros pesquisadores estarem usando, né? Porque a pesquisa ela é uma continuidade da outra, né? Ela não morre aqui, né? Você tem que sempre pesquisar. Outro detalhe interessante que eu queria que o Saiu em Revista tem é muito mais visto por pesquisadores, é mais visto também por pessoas que querem ingressar em um programa de mestrado. E outro probleminha da escala é a chamada reprodutibilidade da escala, né? Ou variabilidade da escala. Como é que foi? Na validação, você conseguiu ver esses pontos de reprodutibilidade, de variabilidade entre uma pergunta e outra dentro da escala? Eu não entendi a sua questão. Assim, por exemplo, se eu responder hoje uma pergunta que tinha na escala, eu respondi uma pergunta hoje e vamos supor que tinha 4 alternativas. E eu marquei a terceira alternativa hoje, dizendo que o meu estado para aquilo estava regular. Aí, daqui 10 dias, eu vou responder de novo essa escala. Ela varia muito, nesses 10 dias, vai variar muito as minhas respostas daquele primeiro dia em relação ao 10º dia, ou ela é uma escala bem reprodutível para essa situação? Para ver essas questões, tem os testes estatísticos, mas vai depender muito, por exemplo, da metodologia do estudo que você vai fazer. Ah, tá. Então, por exemplo, se é um estudo interventivo, Uhum. como que você vai controlar a tua população Uhum. no momento da resposta, né? Então, essas variáveis, que são as variáveis de controle, elas vão depender muito do comportamento da população que você está ali tentando controlar. Ou, de repente, é um estudo piloto, né? Mas, assim, vai depender muito da forma como você vai controlar Entendo. essa Entendo. questão. Agora, se for um estudo de variáveis associadas, por exemplo, ele vai responder a escala uma vez só. Uhum. Perfeito, perfeito. Agora, a validade e a confiabilidade, aí ela já é testada dentro Do do, próprio.
dentro dos Só testes estatísticos. aham, Aí, exato. É porque alguns pesquisadores, às vezes, eles usam a escala para fazer o estudo pré e pós-intervenção, né? Então, por isso que eu perguntei se ela, por exemplo, se eu aplicasse em mim mesmo, daqui 10 dias sem intervenção, se reproduziria bem. Porque aí ela serviria também para eu aplicar em estudos pré e pós-intervenção, né? Que se ela reproduz bem numa situação sem intervenção, qualquer diferença que tem pós-intervenção, a gente diz que é efeito da intervenção, né? Por isso que eu tinha feito essa pergunta, mas isso às vezes lá mais para frente pode ser visto nessas questões, porque geralmente o pesquisador quer saber essa situação, né, para o uso da escala. Qual foi a principal conclusão que vocês chegaram? Primeiro eu descobri assim, eu vi que não é um estudo fácil, é um estudo complicado de fazer. Eu nunca orientei ninguém a fazer validação, porque não é minha praia, eu acho muito difícil. Eu não gosto de fazer esse tipo de orientação, eu sigo mais os meus estudos são mais clínicos, né, do que psicométricos, então eu gosto de estudar muito clínica, mais voltado para cardiologia, que é a minha área. Então, validação eu já sei que é complicado. Eu já trabalhei com uma colega na validação do questionário St. George Respiratory Questionnaire, de um outro também, do Chronic Respiratory Questionnaire. Nossa, eu vi muito trabalho dessas meninas. Eu falei, Deus me livre disso, nunca mais eu vou fazer, é muito trabalhoso mesmo. Imagina o quanto você não trabalhou para isso. Mas qual foi a principal conclusão, Rodilene, que vocês tiveram assim depois de fazer esse estudo e a validação dessa escala? bom, a escala, apesar da população, né, de 133, a gente conseguiu fazer com que ela tenha uma boa aplicação dentro de um modelo unidimensional, né? Uhum, Então, assim, na teoria, porque a gente tem sempre que pensar que essa escala ela foi feita pelos teóricos, pelos estudiosos lá, né, o Deci Ryan, pelos estatísticos que estudaram a teoria do Deci Ryan, a partir do modelo teórico deles da teoria da autodeterminação. Então, tem a teoria da autodeterminação, que é uma teoria macro, e eles aí têm mini teorias para essa teoria macro. Uma dessas mini teorias é a teoria das necessidades psicológicas básicas, que advoga que o ser humano tem que ter satisfeitas, para ser plenamente feliz, 3 necessidades psicológicas básicas. Nós não temos as necessidades fisiológicas, sim, comer, dormir, certo. fazer sexo, né? Essas questões. Uhum. Então, tem as necessidades psicológicas agora também. Então, para a gente ser plenamente feliz, eu preciso ter satisfeitos a minha necessidade de autonomia, de Aham, decidir sobre as minhas próprias questões, ok. competência, né? Elaborar bem uma determinada tarefa, uma determinada função, e relação de pertencimento, ou seja, ter um grupo a quem eu pertenço, ter meus grupos de apoio, ser uma figura de apoio para outras pessoas. Então, a teoria, ela parte essa mini teoria das necessidades psicológicas básicas, parte desse contexto. Essas 3 dimensões, autonomia, pertencimento e competência, elas viram no nosso estudo variáveis latentes. Então, dentro de uma perspectiva unidimensional, a gente conseguiu fazer com que a escala ela tenha alta confiabilidade. Entendi. Então, ela pode ser utilizada com tranquilidade Para para esses essa objetivos. população. E é interessante, né, você pensar nessas questões para uma população usuária de cadeira de rodas ou uma população usuária de uma determinada tecnologia assistiva. Se, por exemplo, assim, ele é usador de andador, para ele andar, ele tem que se locomover com aquele andador. Pode ser utilizado? Pode. Pode. Aí já é uma. Mas É aí é importante que seja uma população homogênea, né? homogêneo, Que entendi. todos têm aquela característica Uhum. ali. Agora, uma coisa interessante, você comentou, mas eu acho que é do seu próximo artigo.
que eu acho que vai ser os resultados apresentados da entrevista que você teve com eles, que é sobre essas 3 necessidades deles, né? Se são completas, se são incompletas, parcialmente. Parece que isso aí é do próximo artigo seu, né? Você já me deixou curioso. O artigo ele foi aceito agora numa revista, a gente mandou para fora, né, para uma revista inglesa, e aí foi aceito. Uhum. Depois ficou 1 ano em avaliação, demorou, mas assim, não é uma revista, tem um fator de impacto bom, né? Não é uma revista que ela avalia rápido. Passou por 5 revisores, então a gente ficou bem feliz porque esse estudo nosso, ele confirmou que a nossa adaptação cultural e validação para o contexto brasileiro, ela foi eficaz, ela funcionou de fato. Uhum. Os avaliadores desse estudo agora, que vai ser publicado fora, eles elogiaram muito, né, os revisores. Então, as revisões que vieram nesse artigo, de variáveis associadas com essa escala, elas foram mais de revisão de literatura, por causa eu que traduzi o texto para a língua inglesa, então, alguns parágrafos truncados lá que eu tive que melhorar. Mas, assim, a gente ficou feliz por isso também. E é uma população muito específica, eles têm necessidades específicas, né? E aí E nesse artigo você expressa como estão essas necessidades deles, né? É isso que você está. nesse artigo a gente faz um estudo de correlação, Uhum. em que nós temos os hábitos de lazer, Uhum. as necessidades psicológicas básicas como variável mediadora e a qualidade de vida, as 4 dimensões da qualidade de vida. Tá. E aí a gente vê como que as necessidades psicológicas básicas, elas fazem a mediação entre o lazer e a qualidade de vida. E o que eu já posso adiantar é que a mediação ela é boa. Então, quando o sujeito ele tem satisfeita as necessidades psicológicas básicas dele de autonomia, competência e pertencimento, a qualidade de vida melhora. Interessantemente, no meu caso, Vamos marcar uma nova entrevista para você contar. Eu já deixo com a Salgueiro para te fazer um convite para você vir passar. Essa notícia já me deixou curioso. E eu acredito que os nossos conectados também, que assistirão ao nosso Saiu Revista de hoje, certamente terão desejo de conhecer sobre esse artigo. Aí, se você aceitar, eu peço a Salgueiro para te fazer esse novo convite, para você apresentar para a gente esse artigo. Vai ser muito bom, é uma manchete. eu agradeço. Sim. Então, nós vamos marcar, vamos estar juntos de novo para a gente ver esse novo. Não vou deixar você dar spoiler dele aqui, não. Tá bom. Os nossos conectados ficarem também com vontade de ver. Igual eu fiquei. Muito boa a tua pesquisa, muito boa. Achei muito interessante, principalmente esse fato de validar um instrumento. Eu sei que não é fácil, é difícil. Mas nós precisamos ainda no Brasil de instrumentos confiáveis, bons, para algumas certas situações. A gente sabe que desenvolver pesquisa é caro, exige recursos, e às vezes com um instrumento como esse, a gente consegue bons resultados com economia de recursos, né? A gente pode fazer isso. Aqui a gente precisa muito de instrumentos ainda relacionados a estilo de vida, às vezes, porque os instrumentos ainda não são tão bons os que existem. Por isso, eu acho que esse trabalho de vocês é um trabalho muito importante para a comunidade científica. Valdilene, gostaria que você falasse as suas últimas palavras aos nossos conectados, principalmente ao grupo de pesquisadores, de alunos do programa de mestrado que estão nos assistindo ou que assistirão essa gravação. O que você teria a dizê-los sobre o seu trabalho ainda? Bom, eu acho que é muito trabalhoso, como você bem disse, fazer esse tipo de estudo, mas dizer que vale a pena. Então, às vezes a gente fica naquela ânsia de encontrar questionários e escalas, instrumentos para nossa pesquisa, e aí acha que porque é mestrado não vai dar tempo de validar,
e aí Aham. acaba aplicando aquele questionário de qualquer forma, sem uma adaptação. E aí, eu não sei se você está me ouvindo? Você Tô, está tô. travando. É, foi somente que parou de gravar, mas já voltou. Já voltou a gravar. Voltou? Voltou. Então, para os estudantes, eu diria isso, né? Que apesar de parecer um processo muito trabalhoso, e na verdade é, mas ele é muito compensador, porque a longo prazo ele traz bons resultados. Então, hoje eu tenho a tranquilidade de fazer pesquisas usando esse instrumento com essa população, né? Então, às vezes a gente tem essa ânsia de fazer o estudo e achar que não vai dar tempo, mas no final acaba dando tempo, sim. Só seguir os critérios, o passo a passo, pegar um grupo bom, né? Pessoas, estatísticos bons para fazer, pessoas com olhar crítico, Uhum. e ter um olhar crítico também sobre as escalas que se usa, né? Porque tem muitas escalas também que elas são, né, dentro do campo da psicologia, a gente tem que pensar também por que está usando, né? Eu usei as necessidades psicológicas básicas porque eu acredito, né, e os estudos têm mostrado que a teoria da determinação, ela vem de uma perspectiva de gerar uma transformação humana, né? E tem um compromisso ali. Uhum. E às vezes a gente vê, por exemplo, uma escala, por exemplo, de QI, né, de coeficiente de inteligência, que vai dizer que o Joãozinho ele tem retardo mental, que ele tem a idade equivalente a uma criança de 8 anos. Afinal de contas, para que serve isso? Né? Para que serve esse tipo de escala? Para que serve esse tipo Sim. de estudo? O que isso está reforçando? O que Uhum. isso está dizendo? Então, não olhar para essas escalas, apesar de estar no campo da psicologia com mais ênfase, apenas com um olhar biológico, né? Do corpo biológico, do corpo funcional. Uhum. Mas fazer essa inter-relação com as outras áreas, né? Com as áreas sociais, com as áreas das ciências humanas. Então, o que é que eu estou marcando quando eu digo, a partir de um instrumento, que o Joãozinho tem a idade mental de uma criança de 5 anos, Uhum. né? No que isso vai servir. Então, ter esse olhar também mais crítico, né? Na hora de escolher os instrumentos para usar na pesquisa. Porque, afinal de contas, nós não somos só biológicos, né? Nós somos seres sociais também, né? Precisa sim ter esse olhar, esse olhar. Valdilene, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Saiu em Revista. Fiquei muito feliz da sua entrevista. Parabéns pelo artigo que vocês publicaram. Acho que certeza você e o seu orientador. Foram 3 autores. O primeiro autor é você, acho que o último é seu orientador, né? Exato. É isso aí. Diz a eles que nós estamos felizes e parabenizando pelo trabalho. E diz a eles também que, se eles quiserem vir na próxima entrevista com você, eles estão convidados também, tá? Vou falar. Ai, que bom, vou falar sim. Tá bom? Muito obrigado, viu, Valdilene? Que Deus abençoe vocês aí. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, fico honrada sempre. Eu acho incrível esse espaço e essa iniciativa de vocês de divulgação da Ah, ciência. tá bom. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.